Capítulo 4, verso 1 de 1 Coríntios diz assim: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de... Eu já usei esse texto para que as pessoas, quando ouvirem o ensino a respeito do nosso Deus, saiba que o apóstolo Paulo está introduzindo, durante seu ensino, uma cobrança dos homens a respeito de outros homens. Em primeiro lugar, Paulo, como ensinador, como instrumento de Cristo para ensinar, para implantar igrejas, para levar o povo ao conhecimento do Evangelho, ele então, por revelação de Cristo, na sua santa chamada, por vocação, ele então exorta a sociedade, a igreja em Coríntios, dizendo o seguinte: olha, importa que os homens nos considerem ministros de Cristo. E ainda mais, como dispenseiro. O que é um dispenseiro? Alguém que distribui. Então é o seguinte: o que vamos aprender, é bom que as pessoas entendam que não é nada particular meu. O seu negar, o seu descrer, a sua maneira de crer, se crer, se deixa de crer, a mim não afeta em nada. Eu simplesmente estou distribuindo o entendimento que Deus me deu a respeito da palavra dele. Então compete a cada um considerar o ensinador simplesmente como instrumento na mão de Deus, porque Deus quer que todos se salvem e Deus não vai aparecer para ninguém. Ele manda os homens a entenderem e aceitarem o ensino. Então o apóstolo Paulo, recomendando à igreja e alertando os homens, que os homens devem considerar, não como uma pessoa qualquer o ensinador, mas como um ministro de Cristo que está incumbido de levar o conhecimento para os homens a respeito dos mistérios de Deus. Então é bom que a pessoa entenda que você descrer, confiar, não confiar. E se alguém durante o tempo que me ouvi ensinando essa igreja puder comprovar alguma coisa em distorção do ensino, pode apresentar, que eu tenho certeza que o que eu ensino é para uma revelação de Deus, para o entendimento da Escritura Sagrada. Então entendam que nós vamos comentar sobre esse dia de hoje que nos lembramos da vida do nosso Jesus, chamado de ceia, e vou explicar, é claro, a razão por quê. Então compete a pessoa julgar se crê, se não crê, e vou relembrar novamente. Para mim não me faz mal nenhum, é você e Deus. O meu papel é simplesmente agradar a Deus transmitindo sua vontade. Meu papel não é agradar homem nenhum, mas transmitir simplesmente a palavra do meu Deus. E o que eu peço a Ele é que Ele me dê vida, saúde, para que eu, quando partir deste mundo, possa partir, falecer, morrer, fazendo algo em nome dEle. É a única herança que eu peço a Ele, graça para eu viver nessa terra falando dEle. Só isso que eu peço. Não peço dinheiro, não peço mais nada. Só isso. Graça, capacidade. Para ter capacidade tem que ter saúde e força. E até aqui, nesses 25 anos de fé, Ele tem me ajudado muito bem. Esse Deus é bom. Abrimos agora a Bíblia em Lucas capítulo 22 e vamos falar desse dia hoje. Eu só quis introduzir porque às vezes a pessoa ouve e ela mesmo sussurra dentro dela um pensamento de descrença, um pensamento de fazer pouco caso, e de Deus não se faz pouco caso. As coisas de Deus é bom que a gente creia, leve a sério, porque um dia vamos precisar daquilo que negamos hoje, seja na eternidade, seja daqui 5 anos, 10 anos, nós vamos precisar daquela oportunidade que Deus nos deu e eu não aproveitei. Então é bom que você aproveite aqui hoje. Lucas 22, vamos aprender uma coisa que é de importância para todos aqui. Versículo número 14, diz assim: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, que seria a morte dele. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus.
E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém? Deu para entender até aqui? Pelo menos a leitura deu para entender, né? Foi lido. Vocês perceberam que a morte de Cristo, essa comemoração, essa lembrança, esse momento que antecederia o sofrimento dele, a morte dele, foi lembrado também com a Páscoa. A Páscoa que os judeus até hoje, os judeus ortodoxos, os tradicionais, os que zelam pela lei ainda de Moisés, aqui em Israel, o Senhor Jesus, também nesse ato comemorativo do judaísmo, ele, como era um judeu nascido no meio do povo, em Belém, Belém da Judéia, ele também, para cumprir o ritual do seu povo, ele também participou da comemoração da Páscoa. O que era a Páscoa para eles? Nós já lemos aqui alguma vez. A Páscoa, ela significava e significa saída, passagem. Nós sabemos, é claro, que nos dias que vivemos, ela é interpretada diferente por um comércio de chocolate e coelho. A Páscoa quer dizer saída, libertação. É a palavra Páscoa. Os judeus, então, lembravam-se da saída do Egito. E eles, então, comemoravam comendo carne assada, com erva, pão sem fermento. A festa tinha esses ingredientes. E Jesus, nosso Senhor, participou com eles. Assentado no dia da festa. Só que essa Páscoa, a maneira de lembrar-se dela não era mais literalmente com sangue, mas agora eram usados os ingredientes, como carne, o pão, erva também, ervas amargas. Podia ser assim um tempero mais saudável, mas tinha uma lição para eles, como tem para nós. Agora, aquela comemoração, ela simplesmente lembrava onde é que eles estiveram um dia. O sofrimento deles como escravo no Egito. Não tinham liberdade no Egito. Não tinham voz própria de governo. Eram um instrumento dos homens. Mas um dia eles saíram de lá. Então a Páscoa quer dizer saída. Eles literalmente saíram de lá. Para você entender o que é ser cristão, o que é ceia. Por que a ceia? Mas só que a saída deles custou alguma coisa. A libertação deles do Egito envolveu na 10ª praga sangue. Envolveu morte. A 10ª praga do Egito foi marcada por derramamento de sangue. Todo filho mais velho, chamado de primogênito, de cada família morreu. Um anjo de Deus à meia-noite, Deus revelou que passaria a meia-noite no Egito e mataria todo filho mais velho, chamado de primogênito, até dos animais. Então a saída deles envolveu sangue, morte. Não foi de qualquer maneira. Deus disse que à meia-noite, quando passasse pelo Egito, ele tinha que ver sangue na porta de cada casa, daqueles que estavam de saída. E foi o que eles fizeram. Deus mandou que matasse um cordeiro, e o sangue aproveitasse e marcasse a verga da porta, porque à meia-noite, quando o anjo passasse, a casa que tivesse o sangue na entrada, o destruidor não causaria mal para ninguém. Então, quer dizer, a Páscoa deles lembrava saída, libertação. Literalmente, eles saíram do Egito. Eles não marcaram com sangue alguma coisa e ficaram no Egito, não. Eles saíram do Egito. Então, a Páscoa é saída. Tudo bem. Quando Jesus, nosso Senhor, ensinou sobre a ceia,
sobre tomar o pão, aqui na mesma festa com os discípulos, com os apóstolos, tomar o pão, comer o pão, literalmente o pão, com o vinho. Ele disse para eles que aquele pão que iriam comer teria também um significado. Do corpo deles sendo ferido, sofrimento, crucificado, que ele seria oferecido como um animal, um cordeiro, derramaria sangue. O vinho, então, simbolizaria na era vindoura como um ato de lembrança do sangue derramado dele. Então, assim como a Páscoa, para os judeus, lembrava a saída do Egito, a ceia de Cristo hoje, que é o pão e o vinho que o crente em Cristo come, também está lembrando da saída dele também do mundo. Só que fisicamente você está no mundo. Você ainda está neste mundo. Só que quando eu me converto a Cristo de verdade, o meu espírito, ele sofre uma alteração. É por isso que a ceia, ela é para quem literalmente saiu do mundo. Ele fisicamente está aqui, mas ele já entrou para dentro do reino de Deus. É por isso que a pessoa que já foi resgatada do padrão deste mundo, mediante a sua fé em Cristo, ele não concorda mais com o procedimento do mundo, porque ele saiu do mundo. Observe uma coisa em João, capítulo 15, para você compreender melhor. O que ocorre quando você vem pela fé a Cristo nosso Senhor? Quando você acredita nele como teu libertador. Olhe só o que acontece. Por que a ceia é para pessoas que já saíram também do Egito, do mundo? João capítulo 15, versículo de número 19. Senhor Jesus conversando com os seus seguidores. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia ou vos aborrece. Amém? Ó. O genuíno crente em Cristo, ele foi escolhido do mundo. Então, essa escolha alterou nele a sua conduta espiritual. Ele não é mais um cidadão deste mundo. Ele agora tem o Espírito de Deus, que é do outro mundo. Então o andar dele agora é diferente dos egípcios, é diferente do mundo, porque ele foi tirado, escolhido do mundo. Ele não é mais do mundo. Por não ser mais do mundo e saber que foi pelo poder do nome de Cristo que ele foi escolhido, então de quando em quando temos a ceia para nos lembrar de onde é que viemos, onde é que estávamos. E como foi a retirada? Através de quem? Assim como no Egito foi o primogênito, nós em Cristo fomos através do unigênito, que era o Senhor Jesus. Que diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No Egito foi o primeiro das famílias. Tinham vários filhos, mas Deus só tinha um para enviar. O único. Envolveu a morte, envolveu o sacrifício. Então nós também fomos resgatados, mas não como o povo lá do Egito, no sentido de marcado a saída com o animal. A Bíblia nos diz de que maneira que o crente é tirado do mundo. O que é que foi usado para que ele não fosse mais do mundo? Por que tem a ceia? Para lembrar-se de onde ele saiu. Só que quando eu saio, eu sinto que eu saio. É bom que todos entendam. Isso não é uma coisa da cabecinha, de movimentos que falam em Espírito Santo, mas nem sabe o processo do Espírito Santo. Por exemplo, abram comigo em Coríntios aqui. 2 Coríntios 3. Observe o efeito de uma pessoa que realmente é resgatada deste mundo aqui em vida. Não estou falando de morte, hein? Olha o que ocorre na vida de uma pessoa que neste mundo é escolhida por Cristo. 2 Coríntios 3, versículo número 17.
Ora, o Senhor Deus é o quê? Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí, nesta pessoa, existe o quê? Liberdade. Liberdade. O que é que o povo ganhou ao sair do Egito? Liberdade. O que é que ocorre em tua vida quando tu te converte de verdade a Cristo? Quando tu te entrega a Cristo, o que acontece? Liberdade. É por isso que as influências da moda do mundo não nos atingem mais. Nós estamos aqui agora como peregrino, como forasteiro. Nós fomos resgatados do sistema. Ficamos agora, como Pedro nos chama, Paulo nos chama, de forasteiros, peregrinos. Alguém de cidade estranha, alguém que não é da origem. O nosso espírito sofre essa alteração. A pessoa que quer dar a vida eterna, se ela quer ir para o céu, não adianta tentar por reza, por vela, ladainha, por religião. É só através do Espírito do Senhor, se entrar em tua vida, através da tua fé em Cristo, para que haja a verdadeira liberdade. A verdadeira libertação. Só que isso ocorre, o contexto responde, né? No verso 17. No verso 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o que acontece? O véu é tirado. Mas que véu é esse? Você já tentou colocar um véu na frente dos olhos? E dirigir com ele? Tentou ou não? Tente. Põe um véu. Não imagina aquele véu tipo uma telinha. Nós estamos falando de uma tampa. Algo que impede total a visão. Experimente. Põe um véu. O que você vai enxergar? Nada. Dá para sair por aí correndo? Não dá. O homem que não se converteu ainda, que ainda não está vivendo a sua confiança somente em Jesus Cristo, o homem que ainda não acredita que ele só pode ser salvo e liberto dos pecados, mediante o poder do Senhor Jesus. Se ele não entendeu isso ainda, é porque o véu está nele ainda. Ele não vê que em Cristo é que é removido. Ele não vê isso. Olha o que diz o verso 14. Mas os sentidos deles, a mente, se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é o quê? Removido. Aí, antes, quando nós tínhamos este véu, eles nos guiavam pela mão com as religiões. Vem cá, na Maria. Vem cá, adora o Pedro. Vem cá, adora o Santo Benedito. Nós éramos cegos. Nos guiavam por coisas erradas porque nós não conseguimos ver o caminho. Quando exercitamos a fé no poder do nome de Jesus, o poder se manifesta e tira o véu da mente. E eu agora enxergo somente Cristo pela fé. Agora se cumpre aqui em Hebreus 12, observe aqui, ó. Agora Deus, por Paulo, pode cobrar de nós isso aqui, ó. Capítulo 12 de Hebreus. Quando o véu é removido, olha o que acontece. Para quem que você consegue olhar? O que é que diz o verso 2? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, como é o nome dele? Jesus. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Por que agora a nossa esperança? Por que agora você é zombado, talvez? Teu Jesus. Agora é só Jesus, porque agora só Ele você vê. Saiu a trave da mente. Saiu o véu dos olhos espirituais. Efésios 1,18 diz: iluminado os olhos do vosso entendimento. Isso ocorre porque Deus tira o véu. Deus rasga o véu. Que véu é esse? Quando Jesus morreu, a velha aliança mantinha-se na separação do templo em Jerusalém, do Santo dos Santos, uma cortina tão grossa que uma junta de boi não rasgava. Da maneira grossa que teceram, a matéria que usaram, animais de muita força não conseguiam rasgar. E só o sumo sacerdote entrava ali uma vez no ano com o sangue para oferecer por ele e pelo povo de Israel.
Quando Jesus triunfou na cruz, que a terra tremeu, aquele véu se rasgou de alto e baixo. O templo foi aberto, aquele espaço. Deus dando um aviso dizendo agora, todo mundo pode chegar-se a Deus, mediante a fé em Jesus. Então, esse mesmo véu do templo, que impedia as pessoas comuns chegarem a Deus, só o sumo sacerdote uma vez no ano. Agora então Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, através dele nós podemos chegar diante do Pai, em oração e por fé, porque o véu foi tirado. E nós agora conhecemos o caminho. Aqui no próprio livro de Hebreus, diz assim no capítulo 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez ou ousadia, coragem, para entrar aonde? Nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A carne dele foi rasgada, foi crucificado, foi ferido. Se os judeus pudessem rasgar aquele véu do templo com as mãos, sem morrer, eles tinham feito isso. Mas não podia. Se alguém mexesse, morria. Só uma vez no ano, um homem entrava lá dentro e ouvia literalmente a voz de Deus. Quando Cristo morreu, foi abolida esta maneira de buscar Deus. Agora o autor ensina-nos que pela fé em Cristo devemos ter ousadia, coragem e entrar no Santo dos Santos, simbolizando aquele do templo. Agora pela fé nós podemos entrar no Santo dos Santos, porque o véu caiu. Em nome de Jesus, através do nome de Jesus, pela fé em Jesus, podemos ter acesso a Deus, porque conhecemos o caminho agora. Mas muita gente não consegue. Muita gente não entende por que tu ora assim, vocês oram assim, tá falando com quem? Só quem está conversando com alguém sabe com quem está conversando. Só quem conhece o caminho. Só quem já caiu o véu consegue chegar pela fé ao trono da graça. Se não caiu o véu de você ainda, você continua do lado de fora. Não adianta ensaiar palavras. Não é com rezas, não é com ladainhas. Chegar a Deus é mais do que pronunciar frases ensaiadas. É um contato pela fé em Jesus, através de Jesus Cristo. Deus pode nos receber, Deus nos atende, porque foi Ele que na cruz deu a vida e derramou o sangue. É Ele o autor da nossa libertação. Por isso tem a ceia, nos lembramos do que Ele fez por nós. Nos lembramos da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição. A ceia é uma maneira que ele deixou para nos lembrar do que ele fez. Porque o ser humano tem uma tendência louca para se esquecer dos benefícios. Ele só se lembra quando precisa de novo. Não é? Aí ele se esquece. Então a ceia é um ato comemorativo de entendermos de onde é que ele nos tirou. O que fez por nós. Quem fez por nós. E voltando um pouquinho ao assunto de 2 Coríntios, liberdade, é bom nós gravarmos na mente. Como é que eu desfruto desta verdade? Nós lemos em Coríntios 3, verso 17, que disse: onde está o Espírito do Senhor, aí é o quê? Como é que eu posso possuir o Espírito do Senhor Jesus Cristo? Como é que eu posso desfrutar do Espírito de Cristo? O autor desta carta nos responde em Romanos, capítulo 8. Vamos falar um pouquinho. Como é que eu posso desfrutar? E o versículo 9 vai estar marcado em alguma Bíblia. Vós, porém, não estáis na carne, quer dizer o quê? Dominados pela natureza humana, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é. Então, se você não é de Cristo, você não pode participar da ceia. A ceia é para quem já é de Cristo. Dá para você entender? Amém, irmão? Você que está me ouvindo, grave bem isso, porque isso vai fazer falta para ti na eternidade. Deus não tem dó porque é novinha, novinho, velhinho ou velhinha. Não tem. Deus não faz acepção de pessoa. Quem não se converter, se não cair o véu, se você não receber o Espírito de Cristo, você não é dele. Se você não é dele, você é do diabo. E quem é do diabo não vai para o céu. Só vai para o céu quem é de Cristo. Dá para você entender isso, não? Você consegue entender este caminho? Só vai para o céu quem é de Jesus Cristo.
Você compreende essa verdade? Ou talvez disseram para você que a Maria vai dar um jeitinho, que o santinho, ou a tua boa obra, o teu emprego, as tuas esmolas, não tem jeitinho. Tem que possuir o Espírito de Cristo. E se você tem o Espírito de Cristo, você é uma pessoa liberta, desprendida, convicta, tem a revelação de Deus no coração. Mas aqui também vai nos explicar como é que eu recebo o Espírito de Cristo. Vamos para João, capítulo 3. Parece que esses assuntos que não mostram a eternidade não deixa calado, né? Sabe por quê? O povo está acostumado a ouvir coisinha boa pela televisão. Não se prega mais inferno nem céu. É só prosperidade e vitória. Mas aqui eu prego o céu e prego o inferno. Porque o céu, Jesus falou mais do inferno do que do céu. Sabiam disso, não? Jesus falou mais do inferno do que do céu. E é bom entendermos isso. Não se prega mais santidade nesse mundo afora aí. Não se pregue mais novidade de vida. Não se prega mais céu do inferno. Só se prega um Deus bonzinho, um Deus casamenteiro, um Deus empresário. Vai te dar empresa. Não, não, não. Eu prego o Deus que salva. Eu prego o Deus que mete no inferno. Eu prego o Deus que também evita de ir para o inferno, se eu entender a mensagem. Esse é o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho não é levantar empresa. O propósito do Evangelho não é levantar casamento, é salvar o homem. Resgatar o homem. Tirar o homem de onde está. Fazer casamento, qualquer um faz casamento. Levantar empresa, negócio, qualquer um faz isso. Salvar não. Salvar só Deus. Salvar só Jesus. João 3 é o capítulo. Verso 1 em diante. Havia entre os fariseus, sempre lembrando, os fariseus não eram pessoas qualquer. Alguns usam até essa palavra para ofender uma pessoa, o seu fariseu. Não, o fariseu eram os crentes do Velho Testamento. Os fariseus eram os obedientes à lei de Moisés. Eram gente que lia a Bíblia e praticava. Por isso eram chamados fariseus. Havia entre eles um homem chamado o quê? Chamado como? A Bíblia dá até o nome, né? Um dos principais dos judeus. Era uma autoridade no meio deles. Esse Nicodemos, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém não enrolou a fita não, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Amém? Ninguém. Quando Deus diz ninguém, meu filho. Quando a Bíblia diz ninguém pode fazer o que Cristo faz, é ninguém. O que é mais interessante, que esse homem aqui sabia de onde Cristo veio, sabia que Deus estava em Cristo, ele sabia que Cristo era mestre, sabia tudo isso, mas era perdido. Ele sabia tudo isso a respeito de Cristo, que Cristo era mestre, que ninguém podia fazer o que Cristo faz, que Cristo veio de Deus, que Deus estava em Cristo, mas ele não era salvo. Meu amigo, tu pode conhecer 10 versículos da Bíblia. Tu pode conhecer a Bíblia toda de leitura. E pode continuar perdido. Você pode conhecer toda a história de Jesus. Tem gente que está conformado com a historinha de Jesus. Tu conhece Jesus? Conheço. Mas quando diz conheço, é baseado numa frase que ele conhece. Conhecer Cristo, meu amigo, é experimentar literalmente o poder de Cristo. Conhecer Cristo não é saber uma parte da história de Cristo. É conhecer por experiência o seu poder, o seu espírito. Você se lembra daquele dia, quando eu me lembro da minha. Dia 7 e 8 de janeiro de 1987, ou 88, se não me falha a memória. O dia que o Espírito de Jesus entrou em minha vida. Eu sei, perto da meia-noite, no meio de um mato em Viamão, no Rio Grande do Sul. Nesse dia eu sei que eu fui mudado num outro homem. Neste dia o Espírito de Jesus entrou em minha vida. Eu sei que entrou em minha vida. Pessoas que me conhecem sabem que algo mudou na minha vida. Por quê? Onde o Espírito de Deus entra,
Aí a liberdade. Aí a mudança. Aí a alteração. Aí a salvação. Esse homem conhecia muito da história de Cristo, mas não ia para o céu. O pior não é. Ele era uma autoridade religiosa. Ele era um dos principais no comando do templo em Jerusalém. Ele mesmo disse: nós sabemos, nós, a nossa cúpula do comando, sabemos quem tu és, de onde tu veio, e que ninguém pode fazer o que tu fazes. Tudo isso sabemos. Se você perguntar para a maioria da sociedade sobre Jesus Cristo, a maioria vai dizer assim, ó, não, eu concordo, eu sei que só Cristo salva. Eu sei que é só através dele. Mas não vão seguir a ele. Mas não estão nele. Sabem alguma coisa da história dele. Mas ter o espírito dele é outra história. Mas o Senhor Jesus, por piedade do homem, começou a revelar para o homem como o homem receber a salvação. A isto respondeu Jesus, nosso Senhor, no verso 3. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o quê? Você que está me ouvindo aqui, preste bem atenção. Se você quiser herdar o céu, minha filha, meu filho, tu tem que nascer de novo. Você está entendendo o assunto? Não fui eu que inventei. O Senhor Jesus dizendo para uma autoridade. Quem não nascer de novo, ou se alguém não nascer de novo, não pode ver. O que é ver? Tirar o véu. Eu não vou entrar num caminho que eu não sei, que eu não conheço. Jesus inicia ver, depois vai usar a palavra entrar. Ninguém entra, ou ninguém vai entrar onde não conhece, não vê a porta. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Observaram bem? Primeiro tem que nascer de novo. Se nascer, ele pode ver. Por exemplo, uma criança jamais pode ver como é que é aqui fora o mundo se não nascer do ventre. Não é assim? Ela só pode ver o mundo depois que nascer. Jesus está dizendo que ninguém vai poder ver, ter noção e querer entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Mas só que nós não temos capacidade de produzir um novo nascimento. Não tem como. Não tem produto químico nessa terra, não tem arma humana. Você não consegue recriar uma natureza nova dentro de ti. Não tem nada deste mundo, não tem penitência, boa obra, não tem faculdade, não tem seminário teológico, nada pode produzir um novo nascimento. Isto é obra de Deus dentro do homem. Observe aqui, no verso 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Agora Cristo explica que a obra é de Deus, usando o quê? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do... O que é que o Senhor está querendo ensinar aqui? Tu vês o vento? Não. Tu sabe de onde ele vem? Não. Mas tu sente o efeito dele? Sim. Assim é todo que é nascido do Espírito. Tu não sabe de onde vem, de que lado vem, como acontece. Mas ele acontece. Como é que acontece? Capítulo 1 de João, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, quem recebe hoje ainda em vida, adulto, consciente de pecador,
quer ser salvo através de Cristo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando tu acredita que tu é um pecador perdido, você tem que, em primeiro lugar, se conscientizar que se tu morrer, tu vai para o inferno se tu não é crente em Cristo, meu amigo. Olhe bem para mim, você que não é salvo, não é convertido, não está na fé em Cristo. Se você morrer, você vai para o inferno, você vai para o fogo eterno. E lá não é azeite virgem, lá diz que é enxofre, é fogo. A penitência dos perdidos é coisa séria. A única maneira de escapar é nascer de novo. É receber Jesus Cristo como teu advogado, como teu substituto. Deus não te aceita com boas obras. Jesus morreu para te substituir. Por isso que em 1 Timóteo 2,4 é chamado de mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Alguém tem que te substituir como justo. Você não é justo. Alguém deu a vida por ti. Você tem que crer nele, servi-lo, receber o Espírito dele de adoção, de Filho de Deus, se quiser entrar lá e participar da ceia dele. Verso 13. Os quais que agora são crentes em Cristo não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Quer dizer o quê? O nascimento deles não foi para uma relação de homem com mulher, nem da vontade do homem, mas é um novo nascimento produzido pela vontade de Deus dentro do homem. Só que tem o seguinte, tem semente, para nascer a nova, tem que morrer a velha. É ou não é? Toda semente, na verdade, primeiro ela morre, para depois germinar. Não é assim? Ou tem alguma maneira diferente? Se tiver, eu quero aprender. Você já viu a semente verde brotar, não? Ela tem que secar. Toda semente. Aqui em João 12, observe ali, fala assim, inferno vira um silêncio. É que o homem está acostumado a viver dentro de falsas esperanças. Quando ele encara a realidade da vida, ele repensa, tomara que não esqueça. Capítulo 12 de João, verso 24. Eu vou pegar a partir do verso número 20, dizendo assim, ora, entre os que subiam para adorar durante a festa, haviam alguns gregos. Estes gregos, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaída, da Galileia, e lhe rogaram, Senhor Filipe, queremos ver quem? Queremos ver quem? Quem é que os gregos queriam ver? E nós sabemos perfeitamente que a Grécia é a terra da filosofia. A Grécia é a terra, os gregos, né? Filosofar, discursar, procurar resposta para tudo. Paulo pregou para filósofos epicureus, estoicos, que um acreditava que o homem podia pecar na filosofia deles, destruir a carne no pecado e aí o espírito ia ser salvo. Era uma linha da filosofia. Outra filosofia dessa linha dos estoicos dizia o quê? Não, o homem tinha que abster-se de tudo, não tocar em nada. Aí ele iria para o céu. Duas linhas erradas. Paulo ensinou a eles que era somente pela fé em Jesus. Então Paulo em Coríntios dizia que os judeus pedem sinais e os gregos sabedoria. Mas nós cremos e pregamos a Cristo crucificado. Loucura para ambos, gregos e judeus. Quer dizer, para o mundo, você acreditar em alguém que deu a vida na cruz, deixar-se dominar pela força desse nome, pode ser loucura para muitos até hoje. Mas não tem outra porta nem outra verdade. E através dele. Queremos ver Jesus, disse os gregos. Verso 22, Filipe foi dizê-lo a André e André a Filipe. E André e Filipe o comunicaram a... Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado quem? Ele se auto-intitulava Filho do Homem, porque Jesus veio para servir o homem e nasceu da linhagem humana, Filho do Homem. Em verdade, disse ele, Jesus Cristo, verso 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito. Para que ocorra um novo nascimento em teu coração, para que Deus te salve hoje. Se você quer ser salvo hoje, pode ser salvo hoje. Não é uma prestação.
Você tem que dizer para Deus que você está disposto a morrer para o sistema desse mundo. O sistema do vale tudo. O sistema corrupto e corrompido. Você deve acreditar em Deus, que disse que todos pecaram. Esse é o primeiro passo. Você deve confessar isso verbalmente a Deus. Está lá em Romanos 3, verso 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando você faz isso, acredita que você é um perdido, nasceu perdido, que Cristo Jesus pode mudar a tua história, e você crê em Cristo, confessa como teu Salvador, como teu libertador, diz que tu és salvo na hora, não é amanhã, na hora. Tu recebe o perdão de Deus na hora, não é a prestação. Agora, isso é uma questão de fé, de acreditar. Se não acreditar na palavra de Deus, eu não tenho outra arma para provar, de maneira nenhuma. Abrimos em Romanos, capítulo número 10. Capítulo 10 de Romanos, verso 6, diz assim: Mas a justiça decorrente da fé assim diz: Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Por que Paulo ensinou isso? Cristo não vai descer de novo e nem morrer de novo para sair do meio dos mortos. Foi feito uma só vez. O que é o conselho de Deus para nós agora, no verso número 8? Porém que se diz, a palavra está perto de ti. Aí na tua mão a Bíblia. Na tua boca e no teu. Isto é, a palavra da fé que o irmão Eni está pregando. Que palavra da fé é esta? Verso 9. Se com a tua boca, não com a boca do pregador, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Vê se vocês entenderam. Quando é que começa a salvação do homem? Quando confessa. Confessa os seus erros? Não, não quer dizer isso. A palavra confessa não quer dizer está confessando que é um pecador, não. Quando eu declaro a verdade. Aqui, confessar significa quando eu declaro a verdade. Quando de verdade, verbalmente, eu digo, hoje eu entendi e compreendi que eu sou um pecador, que eu ia para o inferno, mas agora eu ouvi que eu posso ir para o céu se eu me entregar a Jesus Cristo, receber o Espírito dele. Agora eu estou dizendo isso publicamente e estou dizendo isso de coração. É de coração que eu digo, Jesus agora é o meu Senhor. Quando eu afirmo isso de coração, o Espírito Santo entra em ação e me salva. Não é porque tu diz, mas é da maneira que você diz. Se for dito de verdade, com segurança, quando você faz isso, quando você afirma verbalmente, é como se você abrisse a porta do céu para ti. O Espírito Santo vem e te sela. E você vai sentindo, dia após dia, a diferença. Mas o perdão na alma é sentido na hora. Olha, tem muita gente, hein? Conhece a história de Cristo, mas não nasceu de novo, hein? Continua com os mesmos cacuetes, os mesmos defeitos, tanto faz como tanto fez. Aparece na igreja uma vez, some um mês, 2, 3, não sei que Cristo está servindo. Quem está em Cristo tem o Espírito dele e o Espírito dele só guia para a verdade. Se você é guiado por um monte de coisa ruim que Cristo não aprova, você tem um Espírito, só não é o santo, você tem um Espírito, mas não é o de Cristo. O de Cristo guia o homem aos pés de Cristo, a conduta cristã boa, ao caminho correto, ao rebanho, à casa de Deus, às ovelhas, às obrigações, ao prazer de servir Deus, testemunhar a respeito de Cristo. Onde o Espírito Santo está, há liberdade. Não é mais preso em vícios, em feitiçaria, em idolatria, em fandango, em boate noturna, essa zoeirada toda, em corrupção, ele é liberto. Porque isso faz parte de um mundo sem Deus. E o mundo, diz a Bíblia, está na mão do maligno. Então você que vem para Cristo, sai da mão do maligno. Não vive mais como o mundo vive. Enganado e sendo enganado. Engano sobre engano. Tu agora enxerga. Você sabe para onde vai. Você agora enxerga o caminho. Enxerga a porta.
Você vai chegar em porta de hospitais, eu já observei muito, tem um quadro, né? Que é um texto da Bíblia de João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o povo não sabe o que estão dizendo, nem o que estão lendo. Eu sou o caminho, mas o caminho para onde? Quem disse isso? Mas eles não sabem que Cristo é o caminho. Eles querem ir para São Paulo, mas pegam a freeway que vai para Porto Alegre. Sabe que Cristo é o caminho, estão adorando a Mariazinha, a Filomena, a Maricota, a Nova Trento, não sei quem, coitado que morreram, estão até perdidos, estão pensando que está no céu e intercedendo para alguém. E o pior é que tem gente que se abala com isso, hein? Quem não nascer de novo não entra lá, seja Maricota, Maringazinha, seja Boazinha, não entra, tem que nascer de novo. Mas esta linha do catolicismo estão enterrando o povo na idolatria, no afastamento de Deus, o povo morrendo e crendo, e um morre e o outro quer ir atrás daquele do falecido ainda. Meu irmão, você que está aqui, ó, e outros irmãos de outras igrejas, que Deus abriu os olhos. Nunca reclame de nada na vida. O dia que não comer muito bem, não vestir muito bem, vale a pena ainda agradecer a Deus todo dia. Só pelo fato de ele ter tirado este véu que ia te levar para o inferno. Ele tirou o véu para tu enxergar o caminho. Que coisa mais preciosa. Que adianta você ter uma filosofia de vida, de ter jato estacionado no canto da casa, helicóptero no telhado da casa, e ir para o inferno com tudo isso? Amém? Às vezes você vê pela televisão um camarada com toda a mordomia, né? Com iate. É pior que tem muito crente mundano que cobiça isso tudo, hein? É fascinado para competir. Meu filho, se tu já ressuscitou com Cristo, um dia tu vai comandar todo esse mundo com a igreja de Cristo. Não te preocupe com um iatezinho lá, uma lagoazinha perto de casa. A igreja de Cristo vai governar o mundo com ele. Todo o universo. Tudo faz parte da criação e do dono disso tudo aí. Quem é de Cristo fica filho do dono. Por isso que quem é de Cristo é chamado de herdeiro e co-herdeiros de Cristo. Todo crente em Cristo vai fazer parte. Tudo que pertence a Deus na eternidade, hoje, neste mundo, pertence a Deus e aos filhos dele, aos que creem em Cristo, nasceram de novo. Então, não adianta o homem estar rodeado de muitos amigos, né? Muitos bens de alto valor, e desfrutar disso aí tudo por 50 anos, 60, ou 70 que seja, ou 30. E depois não ter mais nada para ele. Então é preferir você, se precisar, ou mesmo que não tenha tudo isso que o mundo tem, e você levar uma vida na chincha por uns 30, 40 anos ou 50, mas quando partir, herdar a herança eterna. Saber que o céu tem um lugar para ti. E não foi o presidente que prometeu. Vou dar o nome para ti de quem prometeu uma entradinha para ti lá. Abre em João 14. Você entender como vale a pena amar o nosso Senhor Jesus. João 14 é o capítulo. Aqui o Senhor Jesus, nos últimos dias de sua estadia na terra, ele consola os discípulos dizendo: não se turbe o quê? Crê em quem? Em mim. Credes em Deus, crê também em... Por que ele dizia isso? Porque ele e o Pai eram um só. Amém? Ele não diz credes em Deus e em mim e na mãe. Não tem uma trindade no céu: Pai, Filho e Mãe. Pai, Filho e Espírito Santo. Os três unem-se em um só. Lá no céu não está a mãe intercedendo. Se no céu tem o pai, a mãe e o filho, então tem a sogra, tem a cunhada, tem o tio, tem o compadre. Está tudo lá. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Só tem um ser lá no céu. Lá no céu só tem uma forma de homem, que é o corpo de Cristo ressuscitado. E a glória da divindade em volta do seu ser. Seus anjos, querubins, serafim e arcanjos no comando a serviço da terra e do céu. Só. Não está lá falecido e o falecido do lado na cadeirinha, armando o cabelo, armando a unha. A terra está feia, né? Não tem isso, meus amigos.
Senhor Jesus somente. Credes em Deus, disse Cristo. Credes também aonde? Por quê? Na casa de meu Pai, verso 2, há muitas moradas. Onde é que é a casa de Deus? É os céus, a eternidade. Lá tem muita morada, muito lugar. Se assim não for, se não fosse de verdade, eu vou teria dito. Pois vou preparar-vos o quê? Lugar. Jesus não voltou ainda. Quando esses lugares todos estiverem prontos, para receber essa multidão que está partindo e vai partir um número grande uma hora só, que será o arrebatamento, para mim, deve estar no acabamento dessas casas já. Deve estar no último retoque. Do jeito que está o mundo aí, tá quase, para mim está tudo pronto quase. Estão só fazendo uma limpeza para chegar da igreja. Estão só dando o último trato, porque do jeito que está o mundo aí, meu filho, essas casas devem estar prontas já. Porque não tem mais lugar para a noiva dele ficar na terra, no meio deste mundo caótico e corrompido. E quando eu for, verso 3, e vos preparar lugar, voltarei, ele vai vir de novo, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, que é lá no céu, estejai vós também. Onde é que Cristo está agora, meu amigo? Aonde? No céu. E Ele quer que você esteja onde? Lá com Ele. Mas para você entrar lá onde Ele está, você tem que viver aqui na terra pela fé nele, viver para Ele, seguir a Ele, obedecer a palavra dele, falar dele para as pessoas, ser um servo dele. Por isso que Ele é chamado de Senhor. Senhor tem comando, Senhor tem autoridade, e tem os seus servos, somos nós, igreja dele, povo de Cristo, seguidor de Cristo. São esses que aqui na terra são taxados, zombados, que vão morar lá. São esses cafonas atrasados que procuram viver direitinho no meio de uma sociedade corrompida. São taxados de careta, de gente antiga, que é feito uma lavagem cerebral neles, que segue alguém e não sei o que mais. São esses loucos, esses doidos que vão entrar lá. São esses que enxergam que o véu caiu e enxergam diferente da maneira que o mundo enxerga. São esses que vão entrar lá. São para esses que Cristo disse, eu vou preparar lugar para vocês. E onde eu estou, vocês vão estar lá também comigo. É uma questão de tempo, meu amigo. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Todo mundo vai morrer. A não ser que ocorreu o rapto da igreja. Na lógica, você tem quantos anos? 50? Vai ver mais quanto? Mais 15? Mais 10? Mais 20? Tem 40? E aí? Se o teu prazo de vida é mais 15 anos ou 20, eles vão chegar. Se é mais 10, eles vão chegar. Se é mais 20, eles vão chegar. É só uma questão de tempo. Então vale a pena nesse tempo de vida você viver, levar a sério a conduta com ele aqui. Que praticar a respeito dele, levar contigo para a eternidade. Porque vale a pena. Não deixe ninguém impedir de você entrar lá. Ninguém. Ninguém. Tem muita gente que vem trocando esse direito de entrar lá. Por conselhos errados, por amizades erradas, por modo de vida errado, por religião errada. Só ele pode levar o homem para lá. Você pode entrar lá, só você querer. É só você querer. É só você sair daqui hoje dizendo, sim, Jesus, a partir de hoje eu vou tomar uma posição na minha vida. Vou levar a sério, porque agora eu entendi melhor, mais um pouquinho ainda, que tu és o Senhor, que se eu não crer em ti, não entregar a minha alma a ti, aos teus cuidados, eu vou para o inferno e eu não quero ir para o inferno. Eu quero entrar naquela morada que o pastor leu para nós, que tu foi preparar, eu quero entrar lá também. Eu quero descansar lá. Custe o que custar. Mas nem que eu tenha que perder valores, abrir mão de algumas coisas, algum tipo de coisa que eu gosto, mas pelo direito de entrar lá, eu vou me entregar a ti e vou trocar. Verso 4, ele dizendo aos discípulos, e vós sabeis o caminho para onde eu vou.
Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém, não enrolou a fita não, hein? Ninguém, preste bem, ninguém. Nem a mocinha bonitinha, nem a mocinha feinha, nem a que sofreu mais, nem a que sofreu menos. Nem aquela que sempre teve doente na vida, sofreu tanto que... Ninguém. Nem quem sofreu bastante, nem quem sofreu pouco, nem quem sofreu nada, ninguém. Vem ao Pai senão por... Se vós, verso 7, se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo ou por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz-as. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Amém? Quem é que era Jesus então? Ele era Deus e Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Por que as pessoas não conseguem ver esses atributos em Cristo? Por causa do véu. O que eles veem a sua própria imagem. Por que os homens queriam tanto ídolo, tanta imagem? É a imagem deles. Então, se o véu não cai, não consegue nunca ver Cristo como Pai, como Deus. Vê como alguém qualquer. Quando você põe algo na tua frente, que você fecha os olhos, não enxerga nada, você só imagina a tua imagem, uma imagem humana de alguma coisa. Mas se tirar, você enxerga lá na frente. O mundo não vê quem é Cristo por causa do véu. E você está enxergando quem ele é, então o véu caiu. Se você sabe que ele é Deus, que ele é o Senhor, sem dúvida alguma, então o véu já saiu. Então você já tem o direito de herdar a vida eterna. Então você faz parte da família divina. Agora, é bom entender, meus irmãos. Não adianta você sentar num lugar assim, senão tomar um propósito de se enquadrar nesses textos aqui. Deus não anda atrás de religiosos, nem de pessoas boazinhas. Deus procura pecadores arrependidos. Deus procura adoradores de verdade. João capítulo 4 tem um texto para dois tipos de pessoa. Verso 22. Vós adorais o que não conheceis. É o que o mundo faz hoje, adora o que não conhece. É ou não é? Adora o que não conhece. Nós, disse Cristo, adoramos o que? Porque a salvação vem dos... Porque Jesus era judeu. E a nação é que trouxe o Messias. Mas, verso 23, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Por que não se usa aqui imagem de nada? Porque os verdadeiros crentes adoram na dimensão espiritual. Deus é espírito. Nada que apalpe e toque. É um ato de fé. Porque são estes, a parte B do versículo 23, porque são estes, adoradores em espírito de verdade, que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, verso 24. Para Deus não tem imagem. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em... O que quer dizer em espírito? No espírito, na consciência, no teu estado interior, no homem interior, e de verdade. Por isso, quando tu vai orar, pedir algo a Deus, te concentra e acredite pela fé. Isso é adorar, isso é crer, isso é buscar um Deus em espírito. Porque Deus é espírito. Então, quando você devota a sua intenção interior, você está fazendo com que o teu espírito alcance Deus. Não é com a mão, é no espírito. E são esses que encontram Deus. São esses que Deus procura. Os verdadeiros adoradores. Quem tenta
acreditar numa divindade através de amuletos, através de imagens, seja de humano, de animal, seja algum tipo de produto químico, não são verdadeiros, porque os verdadeiros adoram de uma maneira diferente, em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus é espírito. Então eu não posso colocar nada como intermediário entre Deus e o homem, porque já existe o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Deus é espírito. Os adoradores vão adorar ele no espírito, no seu interior, com fé e verdade. Por isso que é importante entendermos. Deus não procura quem comprou uma Bíblia e tem uma Bíblia e lê de vez em quando. Deus procura os verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador, ele procura estar sempre envolvido no que compete a Deus. Ele é curioso pela Bíblia, ele lê um bom livro a respeito de Deus, ele procura a leitura da Bíblia, ele procura um encontro de oração, ele procura uma noite de culto. E quando eu não tenho isto ainda em minha vida, tem coisa errada. E olha, a morte chega, a tristeza chega. E é bom eu estar sobre os olhares de Deus. Uma vez eu ouvi uma frase de um inválido chamado Eliel. Já comentei aqui. Porque todo mundo exalta a Deus, que Deus pode tudo. Ele disse, eu descobri 2 coisas que Deus não pode fazer. Aí é todo mundo... Já comentei aqui. Como 2 coisas que Deus não pode fazer? Eu descobri que Deus não pode fazer 2 coisas. Foi um choque para a turma. Como? Esse homem é mais sábio que tudo? Que descoberta foi essa? Ele explicou. Descobriu que Deus não pode salvar uma pessoa que não se entrega a Cristo. Deus também não pode curar uma pessoa que não crê nessa força dele. E é verdade. Teve um diretor de um presídio, um carcereiro, Paulo pregou para ele. Ele fez uma pergunta para Paulo e Silas: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Paulo disse: só faltou dizer fazer. Tu não pode fazer nada, meu filho. Não tem o que tu fazer, Deus já fez. Creia, creia, só creia, acredite no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Salvação é um ato de fé. A salvação é para quem acredita porque Cristo veio ao mundo. É para quem deixa se convencer que é perdido, é pecador, que Jesus é o substituto, é o Senhor, e eu devo crer nele como meu substituto. E regar esta mentalidade, esta semente. Tudo que eu plantar eu colho. Plante o temor a Deus, para colher a proteção dele e a graça dele. Plante o respeito a ele, e você terá tudo com ele. Não só o céu, não só a eternidade, mas os favores aqui deste mundo também.